Boa noite, povo de Deus! Estamos juntos para mais uma ministração, né? Vamos hoje para a segunda parte, o Deus da Bíblia vezes o Deus da religião. A semana passada nós damos a introdução, né? Passamos, se não me engano, por 10 passagens da Bíblia, né? Porque o problema não é você falar uma passagem, duas ou três passagens. Isso, se fosse isso, daria até para considerar. Mas eu separei aqui mais de 90 passagens, mostrando a diferença entre o Deus da Bíblia e o Deus da religião. E nessa noite nós vamos continuar na segunda parte, né? O tema vai ser o mesmo, já está aparecendo no Facebook. O tema vai ser o mesmo, né? O Deus da Bíblia veja o Deus da religião. Mas o assunto que nós vamos introduzir hoje cadê que eu escrevi aqui? Eu não escrevi aqui, não acredito que eu não escrevi aqui. Mas o assunto de hoje, eu estou na parte certa, estou... tá aqui, escrevi sim. Hoje, o assunto hoje é reino e lei. Então nós vamos entrar nesses dois assuntos. Vamos começar falando de reino, né? O Deus da Bíblia falando do reino e o Deus da religião. Falando de lei, sobre o Deus da Bíblia e o Deus da religião. O Deus da Bíblia falando de lei e o Deus da religião. Então nós vamos introduzir esses dois assuntos e vamos começar com reino, amém? E para isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, né? Lucas, no capítulo 17. Lucas, como eu já expliquei em outros vídeos, né? Eu sempre gosto de explicar, porque sempre tem alguém novo no vídeo, né? Nos ouvindo, e é preciso saber. Lucas, ele não era um apóstolo. Lucas, ele nem era um apóstolo, nem era um judeu. Lucas, ele era um médico e ele era gentil. Amém? Disso aqui já temos conhecimento. Então, o que Lucas escreve aqui, ele está numa narrativa. E é preciso que nós dê muito ouvido às narrativas de Lucas, né? Considere tudo. Então vamos lá. Lucas capítulo 17, nós vamos ler o versículo de 20 e 21. Versículo 20. Interrogado pelos fariseus. Interrogado por quem? Pelos fariseus. Eu já ouvi um abençoado de uma certa religião aí, não sei se vale a pena falar o nome dela, mas ele falou que eles, da igreja deles, né, é como que fossem os fariseus. Aí já se declarou de uma vez, né? Bem, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu. Esse é o Jesus da Bíblia, porque o Jesus da religião é outro. Jesus lhe respondeu: não vem, olha a palavra, não vem o reino de Deus com visível aparência. Porque o Jesus pregado dentro das religiões promete o reino daquele que o homem vê. Um reino que tem picanha, um reino que tem mulher, um reino que se vê pai, um reino que se vê mãe, se vê irmão que já se foram. Esse é o reino da religião. Mas o Jesus da Bíblia diz, olha, o reino de Deus não vem com visível aparência, que você possa ver ou que você possa palpar.
é invisível. Então está aqui. Mas você vê que esse reino invisível, como o Jesus da Bíblia a mostra, não é o reino de Deus que os religiosos estão esperando. O reino que os religiosos estão esperando é um outro reino. Então vamos terminar aqui essa passagem. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. 21. Nem dirão ele aqui ou ele lá está, ou ele lá está, porque o reino de Deus está onde, meus amados? Alguém pode comentar nesse vídeo, pelo amor de Deus, aonde que se está o reino de Deus? Ele está lá no paraíso, onde Deus está no seu trono, ou o reino de Deus está dentro de nós? O reino de Deus está dentro de nós. Mas os religiosos, eles estão esperando ir para o reino de Deus. O Jesus da religião prometeram para eles, só pode ter sido, né? Não foi o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia, eu estou lendo aqui para você, que ele está dizendo: o reino de Deus não se pode apalpar, não se pode ver. O reino de Deus não está lá no paraíso. O reino de Deus está dentro de mim, dentro de você, dentro de você, dentro de você. Dentro de todos nós está o reino de Deus. Amém, meus amados? Então, esse é o Jesus da Bíblia. O Jesus que mostra onde está o reino de Deus. Mas o reino dos religiosos está no paraíso, que você vai para lá um dia, se Deus tiver misericórdia de você. Eu li o versículo 21 todo, li, e eu escrevi aqui umas coisas aqui, né? O Deus da religião diz para buscar, o Deus da religião, o Jesus da religião diz para buscar, e que a pessoa vai para o reino se Deus quiser. O Jesus da Bíblia diz: o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Se você planta o amor, você vai viver esse reino de Deus. Se você planta o perdão, você vai viver esse reino de Deus. E Ele pode te proteger de roubo, dessas coisas, assim como tem me protegido de ladrão, né, de assalto. Mas o reino que Jesus da religião promete é o reino que você só vai ter parte dele lá no céu. Então você vê que é diferente, totalmente diferente. Amém, meus amados? Eu podia me estender mais essa conversa, mas meu vídeo fica longo, depois as pessoas não assistem porque o vídeo é longo, fica cansativo. Porque as pessoas, elas não se cansam de ver um vídeo pornô. Quanto mais comprido, melhor. Mas quando se traz para dentro da palavra de Deus, eles querem que o vídeo seja curtinho, 2, 3 minutos, né? Então vamos para o nosso segundo passo. Lucas ainda, volta um pouco, capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 11. 10, versículo 11 está aqui. Até o pó da vossa cidade, né? Jesus dando instruções para os apóstolos, os 12 apóstolos. Jesus ainda no seu corpo, porque o corpo não tinha subido aos céus, então estava no corpo. Então é Jesus de Nazaré. Versículo 11. Até o pó da vossa cidade, talvez, se a sua Bíblia tiver uma outra tradução, eu estou lendo aqui uma Bíblia de João Ferreira de Almeida, mas tem várias outras traduções, e mesmo assim, se a sua Bíblia, mesmo sendo de João Ferreira de Almeida,
mas é uma Bíblia antiga, ela pode estar o pó das vossas sandálias. Amém? Que no caso dá o mesmo. E então vou começar de novo. Até o pó da vossa cidade, que se nos apegou no pó da sandália, né? Que se nos pegou aos pés, né? Você está entendendo? Até o pó da vossa sandália, aqui está a cidade, mas como eu já falei, numa tradução diferente, ou até mesmo numa Bíblia de João Ferreira de Almeida mais antiga, esteja sandália. Tá? Então, o que está dizendo aqui, eu vou traduzir para sandália para você entender melhor. Até o pó da vossa sandália, que se nos pegou, né? O pó ali na sandália, nos pegou nos pés, sacudimos contra vós outro. Não obstante, sabei que está próximo Jesus de Nazaré, um mentiroso sem vergonha. Porque se esse próximo aqui não chegou ainda, ele é um mentiroso sem vergonha. Esse é o Jesus da religião. O Jesus da religião é que diz que estava próximo e já passou 2000 anos e não chegou ainda. Mas o Jesus da Bíblia diz que estava próximo e estava mesmo. No ano 70 chegou. E está dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um que crê. Porque, como ele falou, não tem como agradar a Deus se não tiver crença, se não tiver fé para agradar. Então, se você não tem fé para ver, enxergar esse reino dentro de você, e se você não tem sabedoria para administrar esse reino dentro de você, se você é daqueles ou daquelas, né, vice-versa, que por qualquer coisinha você já quer acertar no tapa, no palavrão, na bala, no soco, então esse reino não pode estar dentro de você mesmo. Você não vai ver esse reino mesmo dentro de você, porque esse reino é para quem sabe administrá-lo, sabe oferecer o perdão, sabe oferecer um lado da cara quando bater do outro lado. Então esse reino é para esse povo. Amém, meus amados? Vamos terminar. Sabei que está próximo o reino de Deus. Como próximo, Jesus? Já passaram 2000 anos. Amém, meus amados? E cada assunto eu escrevo aqui também. No assunto 2, né? O Jesus da religião diz: vocês querem ir para o reino de Deus, vocês têm que buscar. O Jesus da Bíblia diz: o reino de Deus é chegado. É chegado ou vai faltar? Falta ainda 30 mil anos para chegar. Ele diz aqui, o Jesus da Bíblia diz que é chegado. Então é esse Jesus que eu prego. É esse Jesus que eu respeito. É esse Jesus que eu até posso render honra a ele. O Jesus da Bíblia, mas o da religião não. Vamos para o terceiro assunto. Mateus, volta um pouquinho. Mateus 25. Mateus capítulo 25, versículo 34. Versículo 34. Então dirá o rei, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Você vê, até na Bíblia tem direita e esquerda. Você já pensou isso? Você já parou para pensar nisso, meus amados?
aqueles que tiverem à sua direita. De que lado você está? À sua direita, vinde, olha quem são os chamados para viver o reino de Deus, para ter a proteção desse reino na sua vida. Aqueles que estão à direita dele. Os da esquerda vão sofrer, vão viver o inferno que eles pregam. Se eles pregam inferno, é inferno que eles vão ter. Se eles pregam Satanás, é com Satanás que eles vão viverem. Mas os que estão na direita, eles vão viver o reino de Deus e a sua cobertura. Amém? Você recebe isso? À direita, vindes, bendito de meu Pai, entrai na posse. Então, aqueles que vivem à direita, aqueles que estão na direita do Pai, esses tomam posse. E Deus não chamou qualquer um para tomar posse desse reino. Ele tem que saber, ele tem que ser um administrador. Né? Tem que ser um administrador. Entrai na posse do reino, que vos está, olha a palavra, está, no pretérito presente. Está, não vai estar, não estará no futuro. Está preparado. Desde quando? Desde que eu entrei numa igreja, numa chamada igreja, desde que eu entrei numa chamada religião, ou desde a fundação do mundo? Desde a fundação do mundo. Amém, meus amados? Você recebe? E como sempre, eu escrevi alguma coisa aqui no terceiro. O Jesus da Bíblia chamou a igreja, né? Igreja, já falei no vídeo passado, igreja não é uma organização, igreja é um organismo. Amém? Jesus da Bíblia chamou a igreja para tomar posse do reino. O Jesus da religião diz: quando você morrer, você vai para o reino. Enfie seu reino naquele lugar. O Jesus da religião, se for para mim viver o reino depois da morte, enfie naquele lugar. Um reino desse para mim não serve. Eu quero viver o reino aqui. É aqui que eu vou viver o reino. Vamos para o quarto assunto. Abra sua Bíblia ainda no livro de Mateus. Nós estamos no capítulo 25. Volta no capítulo 21. Capítulo 21. Nós vamos ler o versículo do 28 ao 31. Amém? Versículo 28, versículo 28. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Esse homem era Deus. Um homem tinha 2 filhos. Esses 2 filhos seriam os judeus e os gentios. Porque toda a vida, desde a fundação do mundo, nós nunca deixamos de ser filho, porque paternidade não se perde. Meu filho, ele pode fazer o que ele for, o que ele quiser. Ele pode fazer o que quiser, mas ele nunca vai deixar de ser meu filho. Nunca vai poder deixar de ser meu filho. Eu já falei nos vídeos antigos, né? Tinha aquela menina, Rosana Rossef, é isso o nome? Mandou matar os pais. Os irmãos dela foram na justiça para tirar a paternidade do registro dela. Não conseguiram. Então, meus amados, tanto judeus, tanto gentios, sempre fomos filhos de Deus. Sempre fomos filhos de Deus.
Essa que é a verdade. E nessa parábola aqui, está se tratando do pai, que é Deus, e o filho, os dois filhos, judeu e gentio. O filho você presta atenção vamos ler até o 31, né? Presta atenção, lá no final do 31 você vai ver a moral da história, que nem diz aqui o ditado, né? Vamos reler aqui, agora eu vou ler direto. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, né, os judeus sempre foram os primeiros, os judeus sempre foram os donos das promessas, pelo menos eles se achavam assim, né? Pelo menos eles se achavam assim. Primeiros, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? 29. Ele respondeu: sim, senhor. Porém, não foi. A miséria não foi. 30. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero, eu não quero. Depois se arrependeu, né? Arrependido, foi. Eu vou. Aí foi. 31. Qual dos dois, você vê, meus amados, até aqui nós estamos lendo, tratando de uma pessoa no singular, mas a coisa vai mudar, entendeu? Para que você entenda que esse homem era Deus, e os filhos, os 2 filhos, estavam se representando o judeu e o gentios. Então está aqui. Até aqui nós vemos no singular. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam, né? O segundo, que no caso aqui seria os gentios. O segundo, declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo. Em verdade ou em mentira? Em verdade. O Jesus da Bíblia falando em verdade. Olha, a palavra mudou agora. Agora mudou para plural. Vinha no singular, né? Mas agora mudou para o plural. Publicanos. No plural, representando os judeus, representando os gentios. Publicanos eram gentios. Porque naquele tempo só se considerava 2 tipos de gente, judeu e gentio. Não sendo nascido em Israel, não sendo nascido de um judeu e de uma judia, não era considerado judeu, era considerado gentio. Então, publicanos já pulou o plural. E meretriz, olha, meretriz. O que é que quer dizer a palavra? Põe no dicionário aí a palavra meretriz. Prostituta. E esses 2 aqui, os gentios e as prostitutas, vão acontecer o que com elas? Vão para o inferno? O Jesus da Bíblia diz que não. O Jesus da Bíblia diz: vão preceder, passar na frente. Eles vão passar na frente e passaram, né? Vão preceder no reino de Deus. Mas o Jesus da religião diz: esses aí vão queimar no inferno. Então esse Jesus da religião eu não quero. Eu quero o Jesus da Bíblia. Aqui. Amém, meus amados? E eu escrevi também. Nós estamos no 4º assunto, né? O Jesus da Bíblia diz, né, Mateus está dando, os crentes, o Jesus da Bíblia, né? Os crentes e as prostitutas entrarão no reino do inferno. Se eu ver, não, peraí, se eu ver aqui. Acho que eu misturei as conversas aqui, ó. O Deus dos crentes,
Cadê? Os descrentes, né? O Jesus da Bíblia diz, o Jesus da Bíblia, é isso mesmo. O Jesus da Bíblia diz, os descrentes e as prostitutas, descrentes seria os gentios. Os descrentes, né? E o quê? E as prostitutas. Prostituta. Entrarão primeiro do que os outros lá. Os outros filhos lá. Que no caso seriam os crentes. Os trazendo para o dia de hoje seriam os crentes. Então tá aqui. O Jesus da Bíblia diz em Mateus 21, os descrentes e as prostitutas entrarão no reino primeiro do que os crentes evangélicos. O Jesus da religião diz, os descrentes e as prostitutas vão tudo para o inferno. Eles dizem seguramente, vão tudo para o inferno. Esse Jesus não serve. Esse Jesus não serve. Então vamos para o quinto passo, né? Meus amados, é muita coisa para desconsiderar, que nem eu falei no começo. Se fosse um versículo, 2 ou 3, a gente até desconsiderava. Mas não, eu separei 90, não é que só existe 90. Existe muito mais. Muito mais. Vamos para o quinto passo. Lá em Mateus ainda, agora volta mais um pouco para o capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 7. 10, 7. E à medida que seguires instruções de Jesus de Nazaré, ainda no seu corpo. E à medida que seguires, né, pregai, que está longe, 30 mil anos. Quem diz isso é o Jesus da religião. Já se passaram 2000 anos e eles estão esperando esse Jesus mentiroso, safado aí. Mas o Jesus da Bíblia diz não, o reino está próximo aí, ó. À medida que seguires, Mateus, Pedro, João, Tiago, da medida que vocês vão andando, pregando o evangelho, vai dizendo para os seus conterrâneos, ó, o reino de Deus está às portas. Então está aqui. Pregai que está próximo o reino dos céus. Amém. Está próximo ou está longe, Jesus? O Jesus da Bíblia está próximo. E no ano 70, chegou. Mas o da religião, eles vão esperar mais ou menos milhões de anos aí. Amém? E eu escrevi aqui também. O Jesus da Bíblia disse, há 2000 anos atrás, o reino é chegado. É chegado ou vai chegar? É chegado. O Jesus da religião diz, o reino vai vir um dia, quem sabe, quando Deus quiser. Esse é o Jesus da religião. Vamos para o sexto passo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Esse que nem diz lá na minha terra, nós tínhamos ditado lá no nosso povinho lá, é de rachar o chapéu da cuca, né? Era da cuca, né? De rachar o chapéu da cuca. 1 Coríntios, capítulo 15, abra aí. Nós vamos ler, esse é uma bomba, mas eu vou ler. Versículo 24 até o 28. Versículo 24. Versículo 24. Abra muito bem o seu entendimento. Eu vou até tomar água, porque se essa bomba explodir, não fazer nada contra mim. Versículo 24. Então virá o fim. Ele não diz que fim que é.
Aqui não está escrito fim do mundo, que nem os crentes esperam. Então virá o fim. Mas ele vai dizer quando? Ele não diz que vai vir o fim, ele não explica se é o fim do mundo, se era o fim daquelas religiões de Moisés, daquelas leis de Moisés, né? Ele não explica. Mas pelo menos ele vai dizer quando. Quando ele entregar esse ele aqui, não é eu não, viu? Esse ele aqui é Jesus. Quando ele entregar, como entregar Jesus? Que história que é essa? Tu quer me enganar? Se anda por dizendo se o povo, se os religiões te eternizou, dizendo que você é o nome para sempre de que se deve falar. Eles pedem tudo no teu nome. E tu está falando que vai entregar o reino de Deus, o reino ao Pai de novo? Se tu entregou, então você não é mais nada. Vamos ver? Vamos que aqui é a bomba. Então virá o fim, quando ele, Jesus de Nazaré, entregar o reino ao Deus Pai, né? Então ele tinha um reino na mão, tinha, com certeza. Até o ano 70 o reino estava na mão dele. Mesmo já tendo passado pela cruz, mas o reino estava na mão dele. Quando entregar ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, e esse principado aqui não é Satanás, como se prega nas religiões. Você vê que o Jesus da religião é um outro Jesus. Principado, bem como toda a potestade. Eu vou até dar trocado para você. Presidente, governador, trazendo para os nossos dias de hoje. Presidente, governador, prefeito, polícia. Esses são os protestados aqui. Naquele tempo, acho que seria imperador, sacerdote, né? E outras crojas mais. Então está aqui. Protestado. Versículo 25. Por quê? Tem um porquê. Né? Porque convém que ele, Jesus, ele reine, convém que ele reine e reinou até, não é mesmo que tem um tempo de vencimento aqui? Porque a palavra de até, para aqueles que não fugiram da escola, é um tempo determinado, é um tempo de vencimento. Até eu compro, vou até pegar aqui, eu comprei essa taça e o dono da loja que eu passei, assinei lá uma promissória. E o dono da loja disse, você tem 30 dias para pagar. Depois daqueles 30, se eu não pagar, o que é que vai acontecer? Cobrança na minha porta. É o que está acontecendo aqui? Mas os crentes não entendem isto. Tá? Então, reine até. Tem um vencimento aqui. Até. É como diz as profecias que Deus falou na criação do mundo. Criou o mar, criou as ondas e disse, as ondas, você vem até aqui. Daqui tu não passa. É o que está acontecendo aqui? Ele entregou o reino a Jesus de Nazaré, mas disse, tu tem até tal tempo para tu reinar. Não chegou o final desse tempo, tu vai me devolver. Então está aqui, reine até que haja posto todos os inimigos, né, debaixo dos seus pés. E esses inimigos seriam todos aqueles que queriam ver o fim dele. Os fariseus, os sacerdotes que condenaram ele, os imperadores, né? Debaixo dos seus pés. 26. O último inimigo que os crentes morrem, os crentes faz um gato morto miar, mas não entende isso aqui. O último inimigo a ser destruído é o quê? A morte. Aí os crentes, olha aí, vai. Você não está vivo? Eu também aqui não estou vivo? E como que ele destruiu a morte? Amados, essa morte aqui era do espírito que ia para a cova antes
da vinda dele, todos que morriam, ia para a cova, carne, espírito e tudo ia para a cova. Quando ele volta no ano 70, ele vence essa morte aqui. Hoje, quando essa carne tomba, o nosso espírito sobe ao Pai direto. Podemos dizer até que a carne só tomba porque o espírito saiu. O espírito não vai mais junto com o corpo para a cova. A carne só tomba porque o espírito saiu. Então foi essa morte aqui. Não é a morte adiana. Perdão. É a morte adiana. Não é a morte humana, não é da carne, como é que chama? Da carne aqui, ó. É da morte, não é da morte da carne. Essa carne vai morrer, não tem jeito. Era do espírito que ia junto com o corpo para a cova, esperar a vinda dele. Essa foi a morte que ele venceu. Versículo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Sujeitou. Então aqui a palavra, um sujeito entrou aqui agora, né? O único sujeito que nós vinha lendo aqui era um, Jesus de Nazaré. Aqui entrou outro. Entrou outro verbo aqui. Sujeitou. Então alguém sujeitou para ele, para Jesus de Nazaré. Então, todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui, tira fora uma coisa só, de qual o Jesus de Nazaré, o poder dele era tão grande, que uma coisa só que ele não tinha poder sobre ela. Quem? No Pai. Nesse ele não tinha poder. É o que está escrito aqui, direitinho. Mas o escrito não quer saber disso. Sujeita, certamente tira fora aquele, o sujeito voltou aqui de novo, né? A palavra sujeitou, ela volta aqui de novo, aquele, né? O sujeito aqui. Exclui aquele que tudo lhe subordinou. Então, tudo Deus Pai subordinou a Jesus de Nazaré. Tu agora vai em frente. Tu só tem um tempo só para tu cuidar disso aí. E chegou o tempo, né? No ano 70 ele venceu a morte. O que aconteceu depois do ano 70 que ele venceu a morte? O versículo 28 explica. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, né? Então, olha a outra palavra aqui, de tempo, né? Então, aquele, Deus Pai, aquele que todas as coisas lhe sujeitou, pôs na mão dele, para que Deus seja aquele, seja Deus Pai, seja não mais Jesus de Nazaré, o Deus Pai, que para que Deus seja tudo em todos. Então, se Deus ele é sobre tudo em todos, como que eu posso clamar Jesus de Nazaré? Meus amados, me ajude aí. Me ajuda aí. Como que eu posso clamar por Jesus de Nazaré? Como que eu posso tomar uma água aqui em nome de Jesus? Se ele entregou o Deus Pai no ano 70, devolvendo para o Pai, se ele devolveu todo o poder para o Pai, que poder que ele tem mais? Me ajuda aí, alguém me ajuda aí, os teólogos, aqueles que escavaram a religião, na igreja adventista diz que tem um monte deles, como é que chama? Me ajuda aí, ó! Tem que clamar a Deus. No tempo
É que nosso tempo está tão... Eu não vou entrar nesse assunto não, porque não é um assunto muito curto. Outra hora eu toco nesse assunto, né? O porquê que o povo faz tanta coisa em nome de Jesus e não acontece nada. Faz tanta coisa em nome de Jesus, faz tudo que o crente faz é em nome de Jesus e nada acontece. Nada acontece. Por quê? O homem não tem mais poder. Bem, eu escrevi no passo 6, né, aqui, 1 de Coríntios, o Jesus da Bíblia diz que devolveu o reino ao Pai. Se ele devolveu, ele não tem mais poder, ele não pode fazer mais nada contra mim, nem a favor. Amém? E está subjugado, né, ao Pai, assim como nós estamos subjugados ao Pai. Amém, meus amados? O Jesus da religião diz que ele é que é Deus e se eternizou. Então, Jesus da religião é eterno. O Jesus da Bíblia só durou até uns 70. Não é interessante isso? Amém? Vamos para o sétimo passo. O sétimo passo é em Mateus 11. Está lá atrás, passando aqui. Mateus 11, versículo 13. Versículo 13. Versículo 13. Porque todos os profetas e a lei, você vê que a palavra aqui, ela não tem interpretação. A palavra ela é direta, ela é na cara. Ela não tem interpretação, a palavra. Mesmo sendo lei ainda, porque isso aqui é lei, mesmo sendo lei, mas é uma palavra que não tem interpretação. A palavra é direta. Porque todos os profetas e a lei de Moisés e a lei profetizaram, talvez na sua Bíblia, dependendo da sua tradução da sua Bíblia, esteja vigorou ou durou. Na minha está aqui, profetizaram. Profetizaram até João. Esse João aqui é João Batista, não é apóstolo João. Então, esse é o Jesus da Bíblia que diz isso. Mas o Jesus da religião diz outra coisa. Vamos ver como é que diz o Jesus da religião? O Jesus da Bíblia diz que a lei e os profetas vigorou até João. O Jesus da religião diz que a lei e os profetas vão durar para sempre. Então tá aí, essa é a diferença. Amém? Vamos para o oitavo passo. Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 13 também. Versículo 13. Cristo nos resgatou. Cristo é na ressurreição, né? Não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré andava pelo deserto. Esse foi depois da cruz, né? Cristo nos resgatou da maldição, o quê? Da lei. Da maldição da lei. Aquela maldição, eu vou traduzir. Aquela maldição que a pessoa tinha que sustentar vagabundo. O povo de Moisés, sustentar Moisés e a sua família. Porque os levitas eram da família de Moisés. Então, essa era a maldição. Sustentar Moisés e a sua família, os levitas. Essa é a maldição da lei.
Cristo nos resgatou. Os crentes sem entender nada, até hoje, estão sustentando vagabundos por aí. Eu vou abrir um véu desceu agora, e esse eu não vou deixar passar não, vou abrir. Você faz questão mesmo de dar o dízimo? Assim, porque tem crente que diz, não, eu não dou o dízimo, eu não sou obrigado a dar dízimo. Eu dou porque eu quero, mas é dízimo, não é? É dízimo, você dá o pastor. É dízimo, sendo obrigado ou não é dízimo. E sendo dízimo é pecado, nem diz os crentes. Para nós é errado. Para os crentes seria pecado. Na linguagem dos crentes seria pecado. Na nossa linguagem cristã é errado. Mas você quer mesmo, faz questão de dar o dízimo? Então toda vez que você receber seu pagamento, separe 10% do seu pagamento, vá lá no mercado, compre de mantimento e saia dando para aquelas pessoas. Não vá dizer que onde você mora não tem gente pobre, porque tem. Dando para aquelas pessoas necessitadas. Vá no asilo, doe esse mantimento. Ou então no asilo, eu nem vou dizer para você doar o próprio dinheiro, porque onde tem dinheiro tem corrupção. Dê o alimento mesmo. Compre uma roupa para o necessitado. Aí você está dando dízimo legal. Porque o dízimo foi separado para a igreja. E igreja é organismo, não é organização. Então quando você dá o dízimo desse jeito, você está dando o dízimo para a igreja, de fato e de verdade. Amém? Então tá aí. Vamos para o nosso oitavo passo, né? Gálatas 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Amém? Todo aquele que for pendurado em um madeiro. O Jesus da Bíblia é esse aqui, que nos resgatou da maldição, nos resgatou da lei de Moisés. Mas o Jesus da religião é outro. Eu vou mostrar aqui. O Jesus da Bíblia diz que nos resgatou da lei. E o Jesus da religião diz para viver na lei, cumprir a lei direitinho. Tá aí. Temos mais uns 3 passos aqui. Passo 9. Temos até o 11. Vai passar de 1 hora, mas não tem nada não. Passo 9. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Um pouquinho mais atrás. Romanos capítulo 3. Versículo 19. Versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei, esse é o Jesus da Bíblia, sabemos que tudo que a lei diz, que aos que vivem na lei. Então, o que a lei diz, o que a lei mandava fazer, eles mandavam para quem? Mandava para mim, para você? Não, mandava para aqueles que viviam na lei. Os gentios nunca tiveram lei. Então os gentios não tinham lei para guardar. Então a palavra logo está claro que não está falando conosco. Amém? Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, os judeus. Então, o que a lei dizia para os judeus, não dizia para mim, nem dizia para você que somos gentios. Diz para os que diz, né? Para os que vivem na lei, ou diz para que cale toda a boca e todo mundo seja culpável. Olha a maldição da lei.
Se você abriu, você é culpado. Essa era a lei. Mas Jesus resgatou da lei. Aboliu a lei por conta disso. É culpado diante de Deus. Então, com a lei de pé, até os santos profetas eram amaldiçoados. Vivia. Tinha pecado, que nem diz os crentes. Até os santos profetas tinham pecado. Tirando a lei fora, até aquele mais imundo hoje é santo. Por quê? Não tem lei que diga, ó, você é um pecador, você é um miserável, você vai para o inferno. E eu escrevi aqui, todos eu escrevi, né? Romanos 3,19. Jesus da Bíblia diz que a lei foi para os judeus. A lei foi para os judeus. O Jesus da religião diz que a lei é para todos. Esse é o Jesus da religião. Passo 10, tem até o 11, viu, amados? Tem até o 11. Passo 10, Romanos ainda, no capítulo 10. Capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei foi o fim ou foi o começo? Para os crentes foi o começo. O fim da lei é Cristo. Então, meus amados, podemos raciocinar um pouquinho só? Se está dizendo aqui que o fim da lei foi Cristo, e eu continuo praticando lei, o que é que eu estou dizendo com isso? Ou fazendo com isso? O que é que eu estou afirmando com isso? Que Jesus Cristo nem sequer veio, nem sequer se manifestou. Se eu estou cumprindo lei, se a palavra está dizendo que o fim foi ele. A lei existia? Sim, a lei existia para os judeus. E mesmo sendo só para os judeus, o fim foi Cristo. Se os judeus não entendem isto, azar deles. Continue na maldição. Mas a lei, o fim foi para a lei, foi para eles. Jesus veio para isso. Abolir a lei que era para os judeus. Que os judeus viviam nessa maldição. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça. Deus fez justiça. Moisés pôs uma lei e Deus fez justiça. Não, eu vou tirar vocês da lei, e tirou. Se vive ainda, problema. Justiça de todo aquele que crê. Se eles não crê que o Cristo aboliu a lei, problema dos judeus. Amém? E o que é que diz aqui? O versículo 10 é o 10, né? Romano. Jesus da Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Era ele, né? Ou seja, a ressurreição. Então, o Cristo, Jesus vivia no deserto, o corpo, mas na ressurreição do Espírito, a lei acabava. E acabou. O Jesus da religião diz, a lei continua, vamos ver, a lei continua. E para encerrar, vamos para o último assunto, o assunto 11. Cadê? Só falta não ter marcado aqui. Eu não marquei a referência aqui, não acredito que eu não marquei a referência. Eu li isso aqui. Eita, vou ficar devendo. Esse assunto aqui eu vou voltar quarta-feira, tá? É que eu não marquei a referência e a cabeça agora não vai me lembrar onde eu li isso aqui. Mas eu vou ler quarta-feira, eu trago de volta esse versículo aqui. Essa passagem, né? Eu vou incluir, a quarta-feira nós lemos. Vamos repetir, mas eu vou ler o assunto para você. Quem é da graça já entende, né? O Jesus da Bíblia diz, a prática da lei é contra a promessa. Por isso que nós não devemos praticar
a lei de Moisés. Na lei de Moisés não tinha promessa. Nenhuma promessa. Tinha uma promessa não concluída, né? É isso que eu quero dizer para você. Mas na graça foi concluída. Então, se eu volto para a lei, as promessas estão lá para pagar ainda. Se eu volto para a lei, Deus é o enganador. Passou-se 2000 anos, Jesus veio, morreu na cruz para nós termos posse essas promessas e nós não tomamos. Porque a lei não dá a promessa. Então, se eu vivo na prática da lei, é isso que eu estou dizendo. Deus é enganador. Por isso que a lei é contra as promessas. E Jesus da religião diz, a lei é boa. Essa frase eu vou trazer, eu quero ler na Bíblia. Porque eu falando assim, alguém pode dizer até que é mentira. Mas quarta-feira eu trago essa parte de volta. Que eu vou começar por ela. Procurar começar por ela. Amém, meus amados? Aí está, meus amados. A diferença do Jesus da Bíblia e do Jesus da religião. Do Deus da Bíblia e do Deus da religião. Então, aí a diferença. Você escolhe qual deles você vai aceitar, vai querer para a sua vida. Amém? Paz eterna e até domingo, nesse mesmo horário, não vamos tratar desses assuntos, mas de outra coisa à parte. Esses assuntos só nas quarta-feiras. Amém? E até lá, sejam todos abençoados e um bom resto de semana.